tinham medo de Salazar, até os políticos. Medo é pouco. Tinham pavor. De tal forma que escondiam até dos amigos mais próximos e da família as suas convicções políticas. Apesar disso, houve políticos corajosos que desafiaram Salazar e o seu imenso poder. Foi o caso de Humberto Delgado, apelidado General Sem Medo. Como ele, muitos portugueses arriscaram tudo, até a própria vida, para acabar com a ditadura. Conhecer a luta desses antifascistas, muitos deles anónimos, que tanto se sacrificaram pela liberdade, é ainda hoje uma forma de fazer com que o medo não volte. O povo tinha direito a voto ou era obrigado a votar em Salazar? De acordo com a Constituição de 1933, o povo português tinha direito a voto com muitas restrições. Mas para os ditadores a lei só se aplica quando não contraria os seus interesses. Esquecem-na e manipulam-na de acordo com as suas conveniências. Durante o Estado Novo, só um partido tinha existência legal. Apenas em períodos eleitorais, a oposição tinha direito a manifestar-se, mas sempre em condições difíceis e desvantajosas. O recenseamento era uma fraude. A campanha eleitoral era uma farsa. Fazia-se batota na contagem dos votos e, em alguns casos, até os mortos votavam. O partido do poder, União Nacional, acabava por ter vitórias esmagadoras. Depois do período eleitoral, os homens e mulheres que tinham a coragem de integrar as listas da oposição, e até mesmo os que apenas nelas votavam, eram perseguidos, marginalizados e até expulsos do emprego. O jogo eleitoral era viciado do princípio ao fim. Antes de 1974 já tinha havido alguma revolução? O regime saído do golpe militar de 28 de maio de 1926, contrariamente ao que propagandeava, nunca gozou de uma vida tranquila. Logo em 1927, se viu confrontado com uma revolta de civis e militares no Porto. Seguiram-se inúmeras greves, conspirações e revoltas. Uma das mais importantes foi a greve insurrecional dos operários da Marinha Grande, em 1934, que durou 3 dias e que alastrou a classe operária de outros centros fabris do país, Barreiro e Seixal. Foi violentamente reprimida, com prisões e deportações. Muitas outras se seguiram, mas sempre com igual resultado. Alguém conseguiu fugir do Tarrafal? Apesar de algumas tentativas, ninguém conseguiu evadir-se. Por alguma razão se chamava Campo da Morte Lenta. Verdadeiro campo de concentração, situado em Cabo Verde, foi criado pelo Estado Novo para eliminar os opositores mais perigosos. Aí foram encerrados durante anos os que mais corajosamente enfrentaram o regime. Aí sucumbiram aos maus-tratos e torturas homens como Bento Gonçalves, Mário Castelhano, Edmundo Gonçalves, Fernando Alcobia, Jacinto Vilaça e muitos outros. O que possibilitou a manutenção de uma ditadura durante 40 anos? A ditadura durou mais de 40 anos, exatamente 48. O que significa que houve muitos portugueses que viveram e morreram sem saber a cor da liberdade e sem usufruir dos direitos de cidadania. Vivia-se num verdadeiro Estado policial que criou um tenebroso sistema de controle da vida das pessoas que seguia todos os seus passos até à esfera mais íntima e pessoal. A correspondência era violada, os telefones postos sob escuta, os passos dos suspeitos seguidos e até as suas casas podiam ser invadidas a qualquer hora, de dia ou de noite. A prática criminosa de diversas instituições, censura, polícia e tribunais era coberta com palavras de bem comum e utilidade pública. A polícia secreta, com uma vasta rede de agentes e informadores, estava em todo o lado. Milhares de olhos e ouvidos vigiavam a ação e o pensamento, zelando pelos interesses do poder. O que seria se dispusessem dos meios eletrónicos de hoje? Que razões levaram a formar a PIDE? Quando os governantes não são amados nem sequer respeitados pelos governados, têm medo até da própria sombra. Não confiam em ninguém, promovem a divisão, a denúncia e a delação. São normalmente seres profundamente sós, pois nunca sabem se quem os apoia o faz por convicção, por medo ou por interesse. À sua volta cresce deserto e tem o condão de tornar as almas mais pequenas. A PIDE foi, entre tantas outras instituições de controlo e vigilância, a mais odiosa. Foi criada em 1933 e foi a mão de ferro que fez da tortura e da morte instrumentos banais da luta política.
Às mãos desta sinistra organização morreram muitos patriotas só pelo crime de pensarem diferentemente. Mas dos seus arquivos não consta um único assassinato. Foram mortes acidentais ou suicídios. Nós sabemos que foram crimes hediondos, e se não pagaram por eles nem executantes nem mandantes, isso não significa que a história os esqueça. E o juízo da história, ao contrário do juízo dos homens, faz-se a cada momento. Nunca prescreve. De que modo os programas da rádio eram controlados pela censura? A rádio começou em Portugal em 1935, com a criação da Emissora Nacional, e logo foi aproveitada pelo governo da ditadura como o mais poderoso instrumento de propaganda direta. Nos anos 40 e 50, popularizou-se enormemente com o aparecimento de novas estações privadas. Todas, porém, sujeitas a um regime geral de censura que obrigava a que todos os programas fossem gravados e não houvessem diretos. Hoje é inimaginável. A grande maioria dos programas vai para o ar no momento em que se fazem. Quanto às músicas, também os discos eram ouvidos pelos censores, que informavam depois se podiam ou não passar. Por vezes, não censuravam a totalidade. Truncavam e reduziam tudo ao absurdo. Outras não censuravam só uma ou mais músicas de um cantor, censuravam-no a ele próprio. Muitos homens da rádio desafiaram o poder e fizeram programas que, quando acabaram por ser proibidos, já tinham passado a mensagem da resistência a muitos ouvintes. A imigração nos anos 60 foi muita. Porquê? Por algumas razões essenciais, eram muitos os que, não encontrando trabalho no seu país, tinham que o procurar no estrangeiro. Portugal, nessa época, era um país atrasado e pobre, e a maioria da população, sobretudo a dos campos, ou emigrava ou continuava a vida de pobreza dos pais e dos avós. Muitos, portanto, abandonavam as aldeias e procuravam a sorte em países muito mais desenvolvidos, como a França, a Alemanha e a Suíça. Alguns emigravam legalmente, com emprego e estadia assegurados nesses países, mas outros, que não conseguiam essas condições, iam à aventura, a salto. Havia os que não fugiam por razões económicas, mas por não quererem ir fazer a guerra. Eram os desertores que chegaram a constituir um grupo significativo, sobretudo entre os estudantes. Por que é que os rapazes e as raparigas tinham de andar em escolas separadas? Como é que namoravam e conseguiam casar? Porque a sociedade que o Estado Novo criou assentava num profundo conservadorismo moral e social. Basta recordar a estreita aliança entre a Igreja Católica e o Estado. Os seus dois principais chefes, Salazar e Cerejeira, amigos desde o seminário, foram cúmplices na execução de uma política em que os valores morais e políticos se confundiam. Impôs-se o culto do chefe. O país era representado como uma galeria de santos, mártires e heróis. A educação era orientada por uma visão do mundo que, em vez de promover a liberdade e a igualdade, promovia a obediência e o conformismo. A mulher não era considerada igual ao homem. Não tinha os mesmos direitos, nem as mesmas regalias. Para as mulheres, a formação suficiente era a que fizesse delas esposas obedientes e mães zelosas. A moralidade assentava em aparências e normas sociais hipócritas. Era ao rapaz que competia tomar a iniciativa de se declarar a rapariga. O namoro, que era quase sempre às escondidas e entendido como uma preparação para o casamento, não devia ser muito prolongado. A virgindade era um dogma. Um beijo em público, se observado pela autoridade, podia ser considerado um atentado ao pudor e estava sujeito a multa. Para evitar tentações, os jovens deviam conviver pouco, daí a separação. A população portuguesa estava preparada para o 25 de Abril? Está-se sempre preparado para mudar para melhor. Além disso, a democracia só se aprende praticando. O povo português, ao contrário do que Salazar queria fazer crer, era tão capaz como os outros de viver em liberdade. Por isso, quando lhe a restituíram, recebeu-a como um bem inestimável. Recuperou cedo da surpresa e, às primeiras notícias da libertação, deu largas à sua imensa alegria. Saiu à rua aos milhares, aliando-se aos militares libertadores e fazendo com eles uma aliança que parecia indestrutível. Foi tal o entusiasmo que houve quem não resistisse e sucumbisse à emoção. Foi um dos períodos mais belos da nossa história. Devemos recordá-lo para sabermos do que somos capazes. Como é que os guardas do 25 de Abril conseguiram planear sem a PIDE os ver?
Por vezes, dos desastres e dos fracassos também se tiram lições. Foi o que aconteceu com os militares de Abril, que, conhecendo muito bem as artes e manhas da DGS, PIDE, a conseguiram enganar com muita astúcia e habilidade. Tudo foi preparado às escondidas, e quando começaram os rumores de que algo estava para acontecer, já era impossível evitá-lo. Já eram tantos os envolvidos na conspiração que, se os quisessem castigar a todos, ficavam sem tropas para combater em África. Onde é que arranjaram coragem para fazer a revolução e conseguirem derrotar os guardas? Os militares estavam cansados de fazer uma guerra que não se podia perder, mas também não se conseguia ganhar. Muitos deles tinham ideais e sonhavam que para construir um país melhor era preciso derrubar o regime salazarista. A coragem passou de uns aos outros e aumentava por cada nova adesão. Se cada um por si pouco valia, juntos eram invencíveis. Essa foi a grande novidade da Revolução de 25 de Abril em relação a outras revoltas que ocorreram durante o fascismo. O sentido do coletivo que os capitães sempre respeitaram. Ainda hoje não se sabe ao certo quantos foram os capitães de Abril. Como os jovens militares comprometeram a sua honra e respeitaram os valores em que acreditavam. Lealdade, camaradagem, ousadia, respeito pela palavra dada, confiança no outro. Tudo teria sido muito diferente se os capitães tivessem mais uns 10 anos. Então seriam mais conformistas e menos sensíveis às situações de injustiça e violência. Assim, aliavam duas coisas raras, o idealismo e a generosidade dos jovens, com a experiência e o conhecimento dos mais velhos adquiridos na guerra colonial. Por isso, Marcelo Caetano dizia: cuidado com esses capitães, são ainda muito novos para se deixar comprar. O Zeca Afonso já tinha as canções preparadas? Ele já sabia que no dia 25 de abril de 1974 ia haver uma revolução? O Zeca Afonso era desde há muito tempo um cantor da resistência. Fazia parte de um grupo de poetas, cantores, músicos e artistas que tinham posto a sua arte ao serviço dos ideais da liberdade. Por isso, tinha sido perseguido, preso e impedido de exercer a sua profissão de professor. Foi sobretudo nos anos 60 que as canções do Zeca se tornaram uma bandeira que mobilizava a juventude estudantil, contribuindo para lhe dar força e esperança na luta contra a ditadura. Tinha muitas canções que podiam servir de senha para o desencadear das operações revolucionárias. Merecia, pelo seu exemplo de coragem e rebeldia, que os militares escolhessem uma delas como a canção senha. Hotel Saraiva de Carvalho diria mesmo que o Zeca tinha que dar sorte. E assim, aquela canção que ele tinha feito para homenagear o povo da Vila de Grândola, no Alentejo, transformou-se numa homenagem sentida a todo o povo português, que a adotou como o verdadeiro hino do 25 de Abril. Enquanto preparavam e executavam a revolução, os soldados pensaram nas terríveis consequências que podiam sofrer se fossem descobertos e o golpe falhasse? Apesar da sua juventude, demonstraram muita maturidade e responsabilidade. A essas qualidades juntavam-se um gosto pela aventura e uma generosidade que os fez estar à altura do desafio que os seus camaradas do MFA lhes lançaram naquele dia. Calcularam os riscos, mas acharam que era a hora. Afinal, tinham as armas e perceberam que as deviam usar ao serviço do bem coletivo e não ao serviço dos interesses dos poucos que mandavam neste país. Com esse gesto, as Forças Armadas Portuguesas reconquistaram a confiança e a gratidão do povo português. Em que condições se entregou Marcelo Caetano? No dia 25 de abril, Marcelo Caetano, tal como os principais dirigentes políticos do país, foi apanhado de surpresa. A DGS, antiga PIDE, contribuiu para isso, pois querendo poupá-lo às más notícias, só quando elas já eram inevitáveis é que o mandou refugiar-se na sede da última força a cair, a GNR. Por isso, a imagem de Marcelo naquele dia foi de fraqueza, impotência e hesitação. Limitou-se a assistir aos acontecimentos. Foi um dia de pesadelo que ele queria ver chegar ao fim o mais depressa possível. Num assomo de dignidade, aceitou a derrota e pediu para o poder não cair na rua, sugerindo que fosse transmitido a um dos chefes militares mais graduados envolvidos na conspiração, o general António de Spínola. Os capitães, representados por Salgueiro Maia, com a força que detinham naquele momento, já ampliada pela multidão que os incentivava, podiam, se quisessem, tomar o poder nas suas mãos.
Generosamente, confiaram e respeitaram as hierarquias. Num raro exemplo de desapego ao poder, concordaram que ele fosse entregue ao general Spínola. Houve mortes durante a Revolução? Infelizmente, houve 4 mortos causados por aqueles que durante tantos anos usaram a violência e o medo como únicos argumentos. Os responsáveis da PIDE, refugiados na sua sede da Rua António Maria Cardoso, em Lisboa, atiraram a matar sobre a multidão que exigia a sua extinção imediata. Apesar deste episódio, a Revolução ficou conhecida como a mais pacífica de toda a história. Foi grande o cuidado que os militares tiveram em resolver, através do diálogo, as situações difíceis. Por isso, a Revolução surpreendeu o mundo inteiro, que a passou a identificar como a Revolução dos Escravos. Por que é que a seguir ao 25 de Abril os homens da Revolução não pagaram com a mesma moeda? Usando de inteligência, bom senso e enorme generosidade, mas com a firmeza que lhes vinha da superioridade moral face ao adversário, os homens de Abril nunca procuraram vinganças ou retaliações. Trataram os inimigos com respeito, dignidade e humanidade, o que não aconteceria se o resultado fosse o inverso. O que acima de tudo preocupava os capitães de Abril era preparar o futuro e não ajustar contas com o passado. Além disso, conhecendo melhor do que ninguém os horrores da guerra, o seu maior desejo era oferecer aos portugueses a paz porque há 13 longos anos eles esperavam. Como é que o povo soube que aquele dia era o dia da libertação? Houve povo que nem soube. Foi preciso que os militares continuassem a divulgar o programa revolucionário elaborado pelos chefes do movimento das Forças Armadas, que ficou conhecido pelo programa dos 3Ds: democratizar, desenvolver e descolonizar. Levaram-no a todo o país, mostrando a dimensão profundamente democrática da Revolução. A pouco e pouco, os acontecimentos que começaram por se desenrolar nos grandes centros urbanos alargaram-se a todo o país, mesmo às populações isoladas e esquecidas do interior. Foi um verdadeiro renascimento nacional que contrariou todas as teorias da passividade e da impreparação do povo português para a democracia. Começou-se a acreditar que todos eram necessários para a construção de um país diferente que tinha que ser livre e solidário. Nas pontas das espingardas foram colocados cravos vermelhos. Porquê? A história nasceu de um gesto simples, anónimo e aparentemente gratuito. Um feliz acaso dos muitos que aconteceram naquele dia. A oferta a um soldado de cravos que sobraram de uma festa num conhecido restaurante lisboeta e foram distribuídos pelas empregadas. Uma delas, no regresso a casa, foi surpreendida, com tantos soldados na rua, com seu ar de felicidade e, mais ainda, com o pedido que um deles lhe dirigiu. "Arranja-me um cigarro?" Respondeu-lhe que não fumava, mas ofereceu-lhe a única coisa que tinha: cravos. O soldado aceitou-os, colocando imediatamente um deles no cano da sua espingarda. Para mais, era o dia do turista e havia em Lisboa muitos cravos para distribuir. Foram parar às mãos dos soldados. Este gesto multiplicou-se e ganhou uma dimensão simbólica que os poetas e os artistas fixaram de 1000 maneiras. Todas as pessoas estiveram de acordo com este acontecimento histórico? Evidentemente que não. Uma revolução faz-se sempre em nome de ideais opostos aos que estão em vigor. É claro que os que tudo ganham com o regime que está em vigor, tudo fazem para o conservar. Neste caso, podemos dizer que a revolução foi apoiada pela grande maioria da população e que isso lhe deu uma clara e franca legitimidade popular. Os seus opositores, apoiantes da velha ordem, quase desapareceram. Rapidamente se camuflaram em democratas convictos, misturando-se com os que genuinamente vitoriavam a revolução. Agora que havia liberdade, ninguém queria o odioso de dar a cara pelo regime. Na época, chegou a ser moda a publicação nos jornais de anúncios em que conhecidos fascistas afirmavam a sua fé democrática. Eram os vira-casacas. E até responsáveis da PIDE declararam mais tarde que não aderiram ao 25 de Abril porque os não deixaram. 25 de Abril é uma revolução popular ou militar? É uma coisa e outra. Começou por ser uma revolução militar, mais precisamente um golpe militar. Mas a sua entusiástica aceitação transformou-a de imediato numa revolução popular. Foi uma imensa onda de alegria e esperança que varreu o país de norte a sul. Da noite para o dia, a vida mudou radicalmente e a liberdade
Não se podendo conter, transbordava para as ruas e praças, em palavras de ordem gritadas até à exaustão. Fascismo nunca mais. O povo unido jamais será vencido. Ou o povo está com o MFA. O país incendiou-se literalmente no dia 1º de maio, quando se celebrou pela primeira vez em liberdade o Dia do Trabalhador. Quem foram as pessoas que estiveram à frente do 25 de Abril? Existe alguma coisa a elogiá-las? O movimento das Forças Armadas envolveu um grande grupo de militares, largas centenas, predominantemente capitães, que convenceram outros camaradas, planearam e executaram o golpe militar. Entre múltiplas surpresas, a Revolução trouxe-nos um outro tipo de heróis, mais próximos de nós e mais democráticos. Conscientes da volubilidade de alguns e da ingratidão de outros, estes homens nunca reivindicaram elogios por fazerem o que devia ser feito, mas a grandeza da sua ação já lhes garantiu um lugar na história. Desse imenso coletivo destacamos Otelo Saraiva de Carvalho, Melo Antunes, Salgueiro Maia, Vasco Lourenço, Vasco Gonçalves, Vítor Alves e ainda os prestigiados generais Costa Gomes e António Spínola. Depois da Revolução, o país teve dificuldades em organizar-se politicamente? As mudanças foram vertiginosas. O que ontem era proibido, hoje tornava-se quase natural. O país fervilhava de projetos de mudança e apostava no futuro com a urgência de quem não podia perder mais tempo. Nos locais de decisão política, homens sem sono entregaram-se por inteiro às tarefas de reconstruir o país e, por isso, davam o seu melhor sem horas para comer ou dormir. Não se encontravam sós. A seu lado, homens e mulheres, nas fábricas, nas escolas, nas terras e até dentro de casa, tudo discutiam e pensavam de novo. Acreditavam que juntos podiam ir mais longe. Esta imensa energia coletiva que explodiu nos dias da Revolução foi seguida de outros dias que trouxeram muitas decepções, dificuldades e até recuos. Aos poucos, instalou-se a normalidade democrática, em que a vida se torna mais previsível e controlada. O regime de democracia representativa passou a configurar a vida política. O povo português não teria demasiada liberdade depois de 1974? Depois de 48 anos com fome de liberdade, é compreensível que as pessoas se cedessem na afirmação dos seus direitos e esquecessem as responsabilidades inerentes ao seu exercício. Todas as revoluções passam por excessos em que as leis antigas não servem e outras começam a ser construídas. Esse período intermédio, vazio de poder, gera sempre conflitos entre as diversas forças sociais. Mas se compararmos a Revolução Portuguesa com outras, verificamos que foi de uma enorme contenção no uso da violência e de um grande respeito por valores humanos e cívicos. Como é que foi a luta depois do 25 de Abril? Como dizem os militares que fizeram o 25 de Abril, mais difícil do que fazê-lo foi consolidá-lo. Se no dia 25 todos eram unânimes a celebrar a queda do fascismo, no dia 26 essa unidade começou a estalar, face ao aparecimento de diferentes projetos de organização da sociedade. Os anos subsequentes foram marcados por forte e participada luta política, social e ideológica, em que os partidos, agora livremente constituídos, assumiram a condução do processo. Que impacto teve o 25 de Abril a nível mundial? O 25 de Abril teve um impacto enorme por ter iniciado um novo ciclo de mudanças profundas em vários países da Europa, em especial na Espanha e Grécia, e mais ainda por ter alterado o mapa político da África, dando origem ao aparecimento de novas nações africanas: Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Esta data encerrou para os portugueses o ciclo do Império. Além disso, Portugal tornou-se nessa época destino de estrangeiros, que queriam viver em direto algo que só conheciam dos livros. Escritores, jornalistas, pensadores afluíam ao país que, de um momento para o outro, passou a ser notícia de primeira página na Europa e no mundo. A par destes, muitos cidadãos anónimos escolhiam também Portugal para aquilo que ficou conhecido por turismo político. As marcas dessa experiência única ficaram registadas em muitas páginas escritas e em muitas imagens de filmes e documentários que, divulgados por todo o mundo, fizeram de Portugal motivo de admiração, como poucas vezes sucedeu ao longo da nossa história. O
O que aconteceu às nossas colónias? Como foram libertadas? Um dos principais, se não o principal objetivo da Revolução, foi acabar com a guerra colonial. Começou em 1961 na colónia de Angola e estendeu-se rapidamente à Guiné e a Moçambique. Os governantes de então fecharam os olhos e os ouvidos e, orgulhosamente sós, pensaram ser capazes de contrariar o que era já um imperativo para todas as nações civilizadas: conceder a independência aos povos colonizados. Perante a cega teimosia de Salazar e depois de Marcelo Caetano, esses povos levantaram-se em armas pela sua liberdade e autonomia. O povo português foi assim lançado numa guerra inútil que o sacrificou tanto a ele como aos povos que era obrigado a combater. Com a nossa libertação, veio a imediata libertação das colónias e foram criadas as condições de entendimento entre povos livres e iguais. Nos nossos dias, existe alguém que possa adquirir os poderes de Salazar? Faz parte da democracia a divisão de poderes. O poder legislativo pertence ao Parlamento, o poder executivo pertence ao Governo e o poder judicial pertence aos tribunais. O equilíbrio entre eles é garantia de que nenhum se sobrepõe ao outro, controlam-se mutuamente e, como o poder resulta de eleições, estão sujeitos a uma avaliação regular e decisiva da forma como se comportam. De 4 em 4 anos, o povo é chamado a eleger os seus representantes nas autarquias e na Assembleia da República, e de 5 em 5 anos, o Presidente da República. Para a democracia ser perfeita, é necessário um cumprimento escrupuloso das suas regras, por parte de governantes e governados, o que de facto não acontece muitas vezes. Uns e outros demitem-se das suas responsabilidades e dos seus deveres. Apesar de frágil e cheio de defeitos, o sistema democrático não é compatível com a existência de ditadores e daí a sua superioridade em relação a qualquer outro. O que torna um regime totalitário absurdo? Porque vai contra o que de melhor a humanidade foi capaz de pensar e construir em termos sociais, éticos e políticos. O homem é o único ser vivo capaz de refletir sobre a melhor forma de organizar a vida coletiva. Do património da humanidade constam valores aceitos por todos os povos civilizados como base de toda a convivência entre os homens e condições de progresso e felicidade. Tais princípios estão consagrados em textos fundamentais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde se consagra a igualdade de todos os cidadãos e os consequentes direitos que a cidadania implica. Aceitar que um país pode ser governado de acordo com a vontade de um só homem é defender o triunfo da ignorância, da força e da barbárie sobre a inteligência e a civilização. O que mudou em Portugal depois do 25 de Abril? Impossível dizer o muito que mudou. Se hoje estamos longe de ser o país ideal com que muito boa gente sonhou no período revolucionário, estamos ainda muito mais longe do que éramos em 24 de Abril. Como exemplo ficam alguns dados. Passámos a ser um país com livre acesso à informação. Jornais, rádio e televisão dizem o que pensam. E cada um tem direito a ter opinião e a manifestá-la. A rede viária cresceu e diminuiu o isolamento do interior. A qualidade de vida melhorou em todos os aspectos, da saúde à habitação, e com a generalização de infraestruturas como a rede elétrica, o abastecimento de água canalizada, o saneamento básico. Ao nível dos comportamentos, a mudança foi radical. De uma sociedade fechada e conservadora com forte influência da Igreja, os portugueses passaram a respeitar mais a mulher e a debater as uniões de facto, a homossexualidade, o planeamento familiar, o aborto. O sistema de ensino expandiu-se com a escolaridade obrigatória, até ao 9º ano e mais tarde até ao 12º ano. Continuam a existir muitos problemas, mas disso já o 25 de Abril não tem culpa. O que aconteceu aos presos políticos e aos condenados políticos depois do 25 de Abril? As prisões políticas portuguesas eram consideradas das mais duras e frequentemente condenadas por inspeções internacionais. Para além das inadequadas instalações, por exemplo, fortes militares, a alimentação era deficiente, quase não havia assistência médica, as visitas condicionadas, a correspondência vigiada, os períodos de recreio limitados. O isolamento, os maus tratos, as punições e torturas eram os meios frequentes para quebrar a resistência física e psíquica dos presos políticos.
Por isso, mal a Revolução saiu para a rua, uma das primeiras exigências populares foi restituir a liberdade aos que por ela mais se tinham sacrificado. Se antigamente as pessoas não tinham liberdade para serem felizes, porque não saíam de Portugal? Os que lutavam pela liberdade não o faziam como um projeto pessoal, mas porque tinham um enorme desejo de transformar a sua terra num país livre, próspero e capaz de se afirmar na comunidade internacional. Afinal, amavam a sua pátria e sentiam que esta era a melhor forma de manifestar o seu patriotismo.